programas mais importantes, tá? Hoje, para a inspeção do trabalho, ou seja, no momento é o PCMSO. Oi, Edna. Eu preciso que você ative o seu microfone nesse íconezinho do lado da câmera, para a gente poder te escutar. No Teams mesmo, do lado da câmera, lá em cima, tem o nome do evento, aí você vai descendo mais para a direita. Aí tem um íconezinho de microfone. Eu preciso que você clique nesse ícone, para a gente poder te ouvir. Você encontrou? Na direita do seu vídeo. Bem à direita, no cantinho superior direito. Do Teams mesmo, não da apresentação, do Teams. A gente já está vendo você. Só precisa ouvir. Você está no mudo. Edna, Pronto. não. Já ativou, não? Edna, não, ainda não ativou. Lá em cima, do ladinho onde tem o compartilhamento de tela, tem o símbolo do microfone. Você pode clicar nele, que ele vai habilitar o seu microfone. Edna, aperta no teclado a tecla F5. Aperta a tecla ESC no seu teclado, Edna, por favor. Aperta a tecla ESC. A tecla que fica lá no teclado, no canto superior esquerdo. Pode apertar que vai só para poder liberar a tela para você ver aí o microfone. Isso. Agora lá embaixo tem a reunião do Teams, que está com o número 9. Isso. Clica no seu aí, ó, do lado, onde tem a janelinha menorzinha. Isso. Clica no microfone. Ok. Agora clica na sua apresentação de novo e aperta a tecla F5 do teclado. Aperta a tecla F5. Nada. Não? Então, pode minimizar essa janelinha menor aí Isso. Aí pode iniciar a apresentação normalmente, do jeito que você iniciou aquela hora. Pronto. Agora, tudo certo, pode fazer. Quanto tempo? Até 8h35? 9h30? 9h30? Até 15 para as 10, Edna. Opa. Aliás, desculpa, até 9h35, desculpa. 9h35, tá ótimo, para eu controlar direitinho aqui o tempo. Tá. Bom dia a todos, desculpe esse iniciozinho um pouquinho, faz parte, né, da emoção do trabalho. Então, nós vamos falar, agradeço inicialmente ao Jomar pela oportunidade da gente estar aqui conversando, né, o nosso chefe Jomar, Cíntia e demais participantes do evento. Então, a gente vai, depois da exposição de ontem, nós tivemos que fazer algumas modificações, né, na apresentação de hoje, para oportunizar, para nós termos essa oportunidade de aprender mais, de ver assuntos que estão mais causando curiosidade, causando preocupação, e como nós vamos poder contribuir, pelo menos vamos tentar contribuir nessa situação.
Então, o tema é inspeção no meio ambiente de trabalho, falando, botar essas telas iniciais, né? Nós somos da Superintendência Regional do Trabalho, Seção de Inspeção do Trabalho. Eu estou na chefia do setor de segurança e saúde do trabalhador. Meu nome é Edna Lúcia Alves Ferreira da Rocha, sou engenheira eletrônica de segurança e sou auditora fiscal do trabalho. Essa data que eu botei aqui, a data começou ontem o evento, né, o Brasil Verde, o Abril Verde, e essa data aqui que eu coloquei é exatamente o ano 1984 até 2021, foi quando eu comecei a trabalhar no então Ministério do Trabalho e hoje Ministério da Economia. Né? Então, são alguns anos labutando, né? Labutando nesta área, buscando melhores condições de trabalho, se envolvendo em situações que realmente busque a conscientização do trabalhador, busque a conscientização da sociedade, dos empregadores, na melhoria das condições de trabalho. Nosso trabalhador, o trabalhador brasileiro, nós merecemos condições dignas de trabalho. Então, PCMSO, um dos programas do elenco de normas de segurança e saúde do trabalhador. É importante, nós usamos muitas siglas na área de segurança e saúde, um número muito grande de siglas. E essas siglas, às vezes, quando você só trata pela sigla e você não sabe exatamente o que quer dizer essa sigla, isso dificulta a sua compreensão. Então, é importante que nós saibamos o que significa esta sigla. Programa de controle. Então, essa palavra controle é muito, muito importante para a nossa compreensão nesse trabalho. Quando se vai analisar um programa de controle médico, é controle médico. Eu vou analisar um programa que controla alguma coisa. E, só para comparar muito rapidamente, nós temos programa de conservação auditiva, por exemplo. Programa de prevenção. Então, essas palavras da sigla, PPRA, PCMSO, PCA, todos esses, é bom que tenhamos conhecimento do que se propõe aquele documento, para nós não ficarmos cobrando naquele documento situações que não cabem ali. Então, nós temos Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, é o que nós vamos tratar neste momento, né? E de onde veio, quando veio, que história, qual é o histórico desta norma que trata da saúde dos trabalhadores? Nós temos a Lei 6.514 de 77, 1977, que alterou o capítulo 5 da CLT. No seu artigo 168, nós temos das medidas preventivas de medicina do trabalho. E, para regulamentar, né, nós tivemos a Portaria 3214, de 78, 1978, onde tivemos 28 normas regulamentadoras. Dentre elas, a norma 7, que trata dos exames médicos. O nome desta norma era exame médico. E aí, com a evolução, né, essa norma regulamentadora número 7, nós tivemos nessa portaria 3214 a norma exame médico. Posterior, com os avanços, com algumas modificações, nós tivemos em a portaria 24, de 29 de dezembro de 94. Esta norma, exame médico, veio com uma nova redação, modificando assim de forma substancial, e veio com o nome de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, de forma mais clara, né, pelo título, nós temos aí um documento que vai tratar da saúde, vai
avaliar, vai controlar, não de forma isolada, ela vai fazer o controle da saúde, mas vai ser um trabalho, né, que vai interagir com outros, porque não adianta eu só saber como está a saúde do trabalhador, eu tenho que manter bem a saúde do trabalhador. Não é só eu saber como está doente, sim. Por que ficou doente? Então, esse programa, ele veio num momento que trouxe muitos avanços, modificações substanciais mesmo. Ele veio junto, né? Foi no mesmo dia, a portaria 24, e veio também junto com o programa de controle, veio o programa de prevenção. Né? Tem a diferença aí nessas siglas, programa de controle e programa de prevenção. E esse programa, com esta redação de 1994, nós tivemos, se eu não me engano, 9 alterações, e vamos tratar desta norma depois dessas 9 alterações. Bem, e aí nós tivemos o ano 2020. Este ano 2020, ele trouxe assim, uma situação nova, né? Uma situação que nos deixou assim, muito perdidos, com dificuldade pelo medo, pela preocupação, pelo desconhecimento, demoramos um pouco, né, a tomar certas atitudes, pelo, claro, desconhecimento para todos, não foi para os grandes cientistas, os grandes estudiosos, para os iniciantes, todos ficaram naquela situação, como vamos trabalhar, como vamos fazer. E, antes de falar da NR7, aí eu já vou falar dessas alterações, que veio com essa portaria 6.734, de 9 de março, né, de 2020. Essa NR7, ela veio para entrar em vigor, né? Nós temos a de 94, nós temos as 9 alterações dessa portaria de 94, e temos essa portaria que entraria em vigor com não poucas alterações da NR7, que entraria em vigor em março de 2021. Porém, teve uma outra portaria que adiou a entrada em vigor desta última redação, que ainda vai entrar, para agosto. Então, o que é que nós vamos trabalhar? É a de portaria 24 com suas alterações, porque essas duas últimas adiaram para agosto a última alteração, que deveria ter sido em março deste ano. Então, a coisa foi adiada. Várias normas que foram alteradas iriam entrar em vigor em março, agora, mês passado, mas foi adiado para agosto. Então, essas modificações estão sendo adiadas por conta da situação que nós estamos atravessando, por conta de alguns estudos que se fizeram necessários, por conta de discussões sobre os trabalhos que estamos desenvolvendo, e então foi adiada para agosto, a princípio. Não sei se vai adiar mais alguma coisa. Bem, então, essa norma regulamentadora, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, NR7, com sua portaria 24. Depois dela, nós tivemos, se eu não me engano, 9 portarias. E aí, nós tivemos, com essa situação da Covid, essa situação que nos abalou e continua nos abalando, uma situação grave, uma situação muito difícil, que a cada momento nós somos surpreendidos com situações novas, como diz um amigo meu que diz, cada dia uma cepa nova, né? E isso tem nos deixado assim, preocupados cada vez mais com relação ao nosso trabalho, à nossa família, mas
olhando para a situação do trabalhador, cada vez mais preocupados. Nós entramos, né, foi decretada a pandemia em março. Nós tivemos essa portaria conjunta entre Ministério da Economia e Ministério da Saúde, essa portaria 20, que foi publicada em 18 de junho. Se você observar, olha, março, 3 meses depois, nós tivemos a portaria que vai tratar de forma conjunta algumas ações. Por quê? A necessidade dessa portaria. Qual foi a importância dela? Porque tinham coisas novas que nós precisávamos orientar nas empresas, situações novas, que nós... cadê o amparo legal? Onde é que eu falo em distanciamento social? Onde é que eu vou obrigar? Não, vou notificar. Eu vou poder autuar? Não vou poder autuar? Porque tem empresas que relutam, mas o nosso trabalho, inicialmente, de orientação, de buscar uma mudança, todos com medo, todos empresários alterados, a situação muito grave. Então, veio essa portaria para disciplinar e para facilitar a nossa ação nos ambientes de trabalho, porque muitas orientações vieram do Ministério da Saúde, né? E o Ministério da Economia, que faz fiscalização e que busca a melhoria de condições de trabalho e a preservação da saúde dos trabalhadores. Então, nós tínhamos que ter, além das nossas normas regulamentadoras, os informes técnicos, alguma coisa que facilitasse, que, além de facilitar a sociedade, empresas, trabalhadores, facilitasse também o nosso trabalho. Então, com essa portaria número 20, deu uma facilidade para o nosso... ao adentrar no ambiente de trabalho, esclarecer e mostrar para o trabalhador qual era o amparo para nós estarmos cobrando aquela situação. Por que ele tinha que fazer essas modificações? Porque nós estávamos numa situação que tinha muito uma coisa nova, que estava no ambiente de trabalho, estava na sua residência, estava no ar, estava em todos os lugares. E nós precisávamos agir para proteger o trabalhador, para proteger a sociedade. E desse trabalho com essa portaria 20, nós tivemos uma nota técnica. Uma nota técnica que foi publicada em 1º de fevereiro, se não me engano, eu nem botei a data. Essa nota técnica, ela veio explicar a portaria 20. Nós, no Ministério da Economia, antes do Ministério do Trabalho, muitos anos atrás, eu questionava o papel, o título dos documentos, o que é nota técnica, o que é portaria, porque tinha os ofícios de orientação, tinha documentos com diversos nomes, e a gente não sabia qual é a importância de cada um, a hierarquia de cada um. Então, essas portarias para cumprimento, e a nota técnica veio com o intuito de explicar, esclarecer, porque são muitas dúvidas. A portaria 20, ela tem muitas dúvidas que a gente, para saber trabalhar com ela, nós precisamos de esclarecimentos. E depois dessa portaria, com essa nota técnica, as explicações, a explicação é maior que a portaria, né? Para vocês terem uma ideia. A portaria tem 8 folhas, a nota técnica tem mais folhas ainda. Então, eu vejo que essa nota técnica, ela precisa de alguns ajustes, mas a portaria de alguns ajustes, mas a nota técnica, que nós tivemos uma reunião semana passada, na quarta-feira, onde a discussão foi muito grande mesmo, sobre, inclusive, o coordenador dos trabalhos disse que ia levar para a chefia, claro, não poderia decidir ali, para rever alguns pontos
que foram elencados naquela nota técnica. Então, eu preciso esclarecer e como vai ser trabalhada essa portaria. Mas pela compreensão, olha, para vocês terem uma ideia, quando publicaram essa nota técnica no grupo de trabalho, veio logo a notícia: Covid não entra no PCMSO. Eu não sei, não está escrito isso. Mas foi, eu recebi inúmeras ligações com informação, o pessoal está usando muito, ligando bastante sobre o que é isso. Não quer dizer que não tem mais Covid no PCMSO? Não vai controlar? Claro que vai. O PCMSO, eu falei no início, é um programa de controle médico. Onde é que a gente vai tratar os riscos biológicos? A gente vai tratar em outro documento. Ele vai continuar sendo tratado, tendo atenção, PPRA, Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, é um programa que tem no ambiente, e você vai tratar ali no Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais. E o que é que eu vou fazer no PCMSO? Vou controlar para ver se o trabalhador está ainda sujeito às ações do vírus, se aquele ambiente está devidamente tratado para evitar doenças no trabalhador e se toda aquela organização do trabalho está sendo feita com o intuito de evitar adoecimento. E um dos adoecimentos que podemos ter é a exposição ao vírus, né? O nome dele, SARS-CoV-2, que dá essa doença Covid-19. Então, nós temos que tratar o ambiente. Mas onde é que vamos adotar as medidas? Vamos adotar no programa específico para isso. O programa de controle médico, ele não é um programa para você botar as medidas de prevenção. Tem um programa específico. Então, isso gerou uma compreensão equivocada, como por conta da portaria, que se você tiver o cuidado, não chega a tanto mais. O número de ligações, não sei se os demais colegas foram questionados sobre isso, se foi pedida orientação, mas o número de questionamentos foi muito grande depois da divulgação dessa nota técnica de 1º de abril. Então, é uma situação que é um pouco extensa, mas eu vou, depois dessa parte aqui, dessa situação da portaria 20, da nota técnica, aí a gente volta para o programa de controle médico de saúde ocupacional, que é o foco. E eu fiz essa pequena alteração de ontem, né? Foi bom ter visto ontem que precisava ter essa explicação e que é muito importante que se faça uma leitura da 20, da portaria 20, e depois dessa nota técnica 14.127 de 1º de abril. Poderia ter um momento de estudo, de esclarecimentos, que é importante que tenhamos leituras e façamos esses questionamentos, porque é isso que vai melhorar o nosso trabalho. Nessa reunião, só repetindo, foi muito importante os questionamentos que foram postos sobre essa nota técnica, porque as dificuldades que ela criou, porque essa compreensão muito rápida que as pessoas têm, e começa a divulgar o entendimento dele, aquele entendimento equivocado e particular, e as pessoas vão, em vez de ir fazer a leitura da nota técnica, vão naquela informação e disseminando a informação equivocada e acaba causando prejuízos. Mas, realmente, ela precisa, é uma nota que precisa ser revista em alguns pontos importantes, muito importantes mesmo. Então, retomando aqui
o nosso programa de controle médico de saúde ocupacional. Então, é super importante. O que nós vemos no nosso dia a dia é que o programa de controle médico de saúde ocupacional, ele não é elaborado de uma forma, na maioria das vezes, não é sempre não, correta. Por quê? Para você elaborar um programa, você tem que conhecer. Você tem que conhecer o perfil da empresa. Quais são os programas de prevenção que essa empresa tem? São nomes, né? Programa, conservação, programas de prevenção. Que programas essa empresa tem? Qual é o empenho dela? Isso médico. Estou falando do médico para fazer, realmente ele tem que conhecer. Se eu vou controlar alguma coisa, eu tenho que saber que coisa é essa que eu estou controlando. E, para eu saber, eu tenho que saber o perfil da empresa. Que programas ela tem e desenvolve? Ela tem programas de conservação auditiva? É um tipo de programa. O que é que ela gerencia ali, naquele ambiente de trabalho, onde estão os trabalhadores? O que é que ela está gerenciando? Tem adoecimento? Não tem? Que programas de proteção? Por exemplo, um programa de proteção respiratória. Lá tem algum produto que possa causar danos à respiração, programa doenças pulmonares, doenças alérgicas, respiratórias alérgicas. Que situação tem naquela empresa? Um exemplo que nós estamos discutindo muito agora por exemplo, o ar dos ambientes. Como é que é feito esse tratamento do ar dos ambientes? Nós temos um vírus que está em todo e qualquer ambiente. E que trabalho nós estamos fazendo de gerenciar o serviço de manutenção do ar que pode provocar danos à saúde dos trabalhadores? Isso foi, nós estamos discutindo de uma forma mais recente. Eu já contactei com alguns engenheiros mecânicos, estou procurando mais informações, tivemos algumas reuniões. Eu estou fazendo também um curso sobre essas condições, e alguns países, eles estão direcionando o olhar também para o ar dos ambientes, onde esses ambientes são fechados, climatizados, e qual é a influência disso, se não estiver um ar tratado, na contaminação das pessoas. Então, tudo isso, depois da Covid, depois da pandemia, o olhar para a situação do ambiente de trabalho, ele foi modificado. Muitas coisas passaram a chamar a atenção. Então, esses programas, para eu conhecer a empresa, para eu conhecer a exposição do trabalhador, eu tenho que conhecer esse perfil, saber que programas essa empresa tem, como é que ela trata essas situações. Eu tenho que saber se ela tem CIPA, se é necessário ter, se não é, e se, pelo menos, um indicado, como é que ela está trabalhando isso aí, essas pessoas são treinadas, essas pessoas recebem periodicamente treinamentos, se atualizam. Se essa empresa, o perfil dela, ela tem o SESM, Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, o que é a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, isso aí existe nessa empresa? Os trabalhadores usam equipamento de proteção individual? Como é que é feita a seleção? Como é que é feita a higienização? Hoje, não tem como trabalhar sem usar o equipamento de proteção individual, o mínimo que seja. E, inicialmente, vocês lembram, teve o problema das máscaras, como substituir, quantas por dia, pode ser de pano, não pode ser de pano, máscara cirúrgica, não tinha máscara cirúrgica, e foi, assim, um momento difícil. E nós precisamos saber como é que a empresa está trabalhando para que eu possa fazer médico, né, fazer um bom programa de controle médico. E o equipamento de proteção é fundamental também, o trabalhador ter orientação sobre isso.
higienização fundamental. É o nosso dia a dia. Eu não digo nem dia a dia, hora a hora. Né? Todo momento a gente tem que estar preocupado com isso, sem permitir que isso tire o seu controle. Né? Conhecer, para fazer esse programa, ele tem que conhecer o ambiente. O ambiente, como é organizado, o que é disponibilizado para aquele trabalhador, que equipe de trabalho é aquela, se todas ficam expostas naquele ambiente ao mesmo risco, se é homogêneo ou não. Isso tudo o médico tem que saber. Conhecer como é essa organização do trabalho. Tem muitas exigências. O trabalhador fica sendo pressionado pelas... Olha, tem que cumprir, e vai, e se desdobre, e dê um jeito e cumpra. Por quê? Porque o trabalhador adoece também pela pressão. E, além da pressão, hoje, no ambiente de trabalho, nós temos o medo de morrer se pegar Covid. Nós temos medo. Eu tive muito medo quando peguei. Vai fazer 1 ano agora, que foi em abril, já nem hospital. E até hoje, tem quase 1 ano, eu ainda estou com sequelas da Covid. Então, é uma situação... quem passou sabe o quanto é grave a situação. Alguns, claro, não é todo mundo, mas alguns sofrem mais, outros menos. Mas outros vão a óbito. Então, essa nossa preocupação tem que existir a todo momento. E conhecer toda a exposição do trabalhador. Um médico que conhecer minimamente, né, conhecer essas situações, esse trabalho, esse dia a dia, ele vai fazer, com certeza, um bom programa de controle médico de saúde ocupacional, que é isso que o empregador contrata e o trabalhador merece ter. O acompanhamento de sua saúde e medidas que não venham a adoecer esse trabalhador. E vamos aí vamos, né? Eu escolhi algumas partes da norma para a gente abordar, para que dê uma visão geral, dê uma facilidade. Claro que não vamos ver item por item, mas eu escolhi pontos importantes que nós vamos discutir um pouco para facilitar quem trabalha. São diversas pessoas. Os documentos de segurança e saúde, eles não são específicos para a leitura de profissionais que conhecem a fundo esse assunto. Eles têm que ser de acesso fácil para todas as pessoas lerem e compreenderem. Não pode ser de forma aprofundada tecnicamente, porque ele tem que ter... o trabalhador tem que conhecer também. Então, ele tem que ser um trabalho do médico que, conhecendo tudo aquilo, consiga fazer uma programação de trabalho onde ele saiba onde está adoecendo o trabalhador, e isso só conhecendo. Então, essa norma, número 7, ela trata desse programa de controle. A estrutura dela é a seguinte: ela tem os objetos. Qual é o objeto dessa norma? Quem ela vai... quem é que vai trabalhar com isso aí? As diretrizes delas, responsabilidade, um ponto super importante, como eu desenvolvo o programa, os primeiros socorros e quadros de anexos. Né? Ela foi evoluindo, e teve mas no texto em si não foram muito fortes as alterações, mas nos quadros de anexos foram aparecendo, com a evolução de produtos que vão aparecendo, da exposição do trabalhador, e aí foi mudando, melhorando. E nós estamos, nos dias de hoje, com ela precisando de alguns avanços, sim, mas é o que temos para o momento e é o que nós vamos discutir, porque dá para fazer um bom trabalho, dá para nós conseguirmos melhorar e muito
se os nossos programas de controle médico estiverem realmente refletindo o perfil daquela empresa. Não dá para fazer programa de controle médico de saúde ocupacional de pacote para 10 empresas. Cada empresa tem um perfil, uma indústria química é diferente de uma indústria madeireira, cada uma tem um perfil, e até as madeireiras entre si, os frigoríficos, cada um tem um perfil que precisa ser olhado, tem uma característica especial só dele, para ser bem conhecido e fazer um trabalho específico para aquela situação. Né? Então, vamos lá, na NR7, Programa de Controle Médico. Essas marcações que eu fiz é para chamar a atenção. O objeto disso aí, dessa norma, ela estabelece obrigatoriedade de elaboração e implementação. Não é um documento que eu elaboro e ponho na gaveta, por parte de todos os empregadores e instituição que admitam trabalhadores como empregados. Então, ela estabelece, ela vai ser pelos empregadores, vai ser desenvolvida para... as empresas vão contratar profissional para desenvolver o programa de controle médico de sua empresa. Não tem pacote pronto. Cada uma tem um perfil, cada uma tem uma característica especial que torna única. Então, é o objeto desta norma. Temos também, ela estabelece o quê? Parâmetros mínimos. Eu vou fazer só isso? Se precisar de mais, se você tem responsabilidade, se você tem compromisso, isso aqui é o mínimo. Então, você faz os acréscimos como profissional que está elaborando o programa. Não se prenda somente a isso, mas pelo menos isso você tem que fazer. Você não pode, não vou botar porque não está na norma. É necessário, sei que é necessário, mas não vou botar porque não está na norma. Quer dizer, nós temos a nossa responsabilidade de aplicar, nós temos a responsabilidade como profissional sempre de aplicar a boa técnica. Né? Então, esses são os parâmetros mínimos. Se precisar de avançar, acrescentar coisas, ponha. Enriqueça o seu trabalho, porque o resultado vai aparecer. O resultado para o trabalhador, que está sendo respeitado com um trabalho de alto nível, por pessoas que estão preocupadas com sua saúde, e o empregador que está lhe contratando na expectativa de que ele não terá problema nessa área. Então, é importante olhar por este lado. Então, isso cabe às empresas. Né? Então, 7.1, esses 2 itens. Além dos parâmetros mínimos, sempre eu estou repetindo o item anterior quando é sequência do objeto. Então, caberá à empresa contratante, esse é um item que chama a atenção, caberá à empresa contratante de mão de obra e prestadora de serviço, isso aí é o dia a dia das empresas, terceirização, auxiliar. Por quê? Porque a empresa contratada vai botar seus empregados num ambiente que ela não conhece o segmento, porque ela está indo para lá. Ela sabe qual é o segmento empresarial, mas ela não conhece aquele ambiente, não sabe como é que é aquilo. E a empresa contratante ela vai ter que ajudar, auxiliar na elaboração desse programa, subsidiando essa empresa que tem o seu médico na elaboração e implementação do programa. Ela vai subsidiar com dados. O profissional vai ter que conhecer para poder, nesse novo ambiente, onde essa prestadora vai prestar serviço, onde nós tem empresas prestadoras de serviço que tem vários ambientes, né? Um grupo de trabalhadores nesse segmento, outro grupo nesse outro segmento, então, cada um ainda vai destacar a situação onde esse grupo de trabalhadores vai trabalhar, e ela vai fazer uma parte do
PCMSO, do Programa de Controle Médico, específico para esses trabalhadores que vão estar expostos nessa situação dessa contratante. Então, quando nós vemos na estrutura dessa norma, o objeto dessa norma, então nós temos essas situações aí. Então, toda empresa tem que fazer, e tem também o caso especial, aqueles são os parâmetros mínimos, e o caso especial das prestadoras de serviço. O segundo ponto desta norma são as diretrizes. Que diretrizes eu vou tomar para trabalhar, para elaborar este documento? Nós já falamos, né, do conhecimento de ambiente, que não tem como eu fazer alguma coisa. Se eu não conheço o ambiente, melhor não fazer, melhor não se arriscar, porque você pode ter problemas sérios. Então, o PCMSO, ele tem que estar articulado com o disposto nas demais NRs. Que normas são essas? As outras normas regulamentadoras existentes, que elas tratam dos outros programas, um caso do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, dos programas de gerenciamento de risco, né, que tem na 22, vamos ter a mudança da norma regulamentadora número 1. Nós temos que ver quais são os trabalhadores que trabalham com risco elétrico, todos esses programas de treinamento, quem trabalha em alturas, da 35, da 10, todas essas normas, ele tem que saber onde estão, para poder, como é que está sendo trabalhada essas situações, para que o PCMSO, de forma integrada, saiba quais são os riscos desses trabalhadores e fazer realmente o controle dessas exposições. E aí ele vai ter um trabalho de sucesso. O trabalhador vai ter o resultado desse controle e o empregador vai estar vendo que seus trabalhadores estão sendo atendidos de forma correta quando ele contratou alguém, um médico, para fazer o programa de controle médico. Então, é importante que ele tenha esse conhecimento. Por isso que eu coloquei aquela tela do conhecimento, é a visão holística do ambiente, é a visão do todo. Então, ele deve ser, o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, nas suas diretrizes, ele deve considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade. Muitas vezes, você vê um trabalhador fazendo uma atividade, mas que está, aquele risco daquela atividade está atingindo outros empregados, outros trabalhadores. E isso tem que ser olhado. Dou um exemplo rápido, fácil de visualizar, os trabalhos de soldas que são feitos sem a devida proteção, sem anteparos. Está aquele trabalhador sujeito aos riscos daquele trabalho e, muitas vezes, outros trabalhadores em outras atividades também sofrendo aquela situação. Então, é importante que tenha esse conhecimento dessa organização. Por isso que nas diretrizes temos que considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores. Muito importante isso. Esse olhar para essa situação. Porque nós podemos ter um adoecimento sobre uma situação, mas a atividade dele não é essa. Como é que ele está contraindo esse problema de saúde? É porque muitas vezes ocorre da incidência de problemas de uma atividade que está atingindo trabalhadores ali da coletividade. Então, esse olhar é muito importante, é a organização do trabalho. E também, o PCMSO, ele tem caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos da saúde relacionados ao trabalho. Então, o PCMSO, ele não é para curar as doenças, é para que não ocorram as doenças. Por isso, a necessidade do conhecimento da organização, dos procedimentos,
até importante do preparo do trabalhador. Esse trabalhador tem formação para fazer essa atividade, ele sabe como é fazer melhor essa atividade. Isso também é muito importante, esse tipo de preocupação com o trabalhador. Então, ele tem um caráter de prevenção. É por isso que, quando ele interage com as demais normas, se você tem um exemplo simples, por exemplo, um trabalhador que está exposto a ruído. Então, o médico sabe que ele está a possibilidade de ter, ele usa os equipamentos de proteção, ele já fez a avaliação, sabe qual é a referência daquele trabalhador. O médico, né, vai trabalhar junto com o pessoal da segurança, informando certas situações que o pessoal da segurança já sabe, mas olha, esse trabalhador tem essa situação, então vocês façam investimento nessa área para ver se a gente mantém a situação dele. Não posso agravar a saúde do trabalhador. Se ele já tem um problema, ele não pode estar impedido de trabalhar. Agora, tem a responsabilidade da empresa em investir para não agravar a saúde desse trabalhador, né? E o PCMSO, no 724, deverá ser planejado e implantado com base nos riscos da saúde, né? Eu não vou tratar de situações fora do ambiente de trabalho. Nós vamos tratar da possibilidade de adoecimento, vamos investir em botar aquele ambiente, controlar para que a saúde do trabalhador não seja atingida, ou se ele tem algum problema de saúde, não seja agravado por conta das condições ambientais. Essa é uma preocupação muito importante. Não é para nós, os trabalhadores têm que trabalhar. Ele vai adoecer. Cabe à empresa não permitir que isso aconteça. Então, essas situações, elas têm que ser olhadas com muito carinho. Carinho, atenção e boa técnica sempre está aplicada. Então, voltando àquela tela que eu coloquei dos programas. Então, conhecer o ambiente é fundamental. Conhecer as condições de trabalho também é muito fundamental. Se eu não conhecer, eu não vou fazer um trabalho. E outra coisa muito importante, a rotina de trabalho. Conhecer os programas de gestão. É uma situação que é importante alertar, que hoje nós estamos sofrendo de certas situações que estão afetando o nosso psicológico. E esse olhar também, por conta de tudo, por conta das notícias, por conta da pandemia, o medo, por conta da família, por conta de tudo isso que envolve as nossas 24 horas, nós estamos também sendo afetados no nosso psicológico. Então, é preciso que nós tenhamos também esse olhar para que mantenhamos um ambiente de trabalho onde as pessoas fiquem calmas para desenvolver o seu trabalho. E o comportamento, a parte psicológica, ela tem que ser assistida para que as coisas não se agravem e não tenham consequências, inclusive no ambiente de trabalho. É muito importante esse olhar, que a parte dos psicólogos sejam também buscar esses profissionais para dar assistência a essas situações por conta, inclusive, isso deveria ser no dia a dia, mas por conta das situações que nós estamos atravessando, precisamos muito mais. Então, e mais adiante, o PCMSO, o Programa de Controle Médico, ele é subsidiado também pelos programas de prevenção de riscos ambientais, porque é muito falado isso, e a situação vai mudar, mas ainda não é agora, então isso é o que temos para o momento, e interagir com os demais profissionais de segurança e saúde. Não dá para o médico fazer o programa de controle médico sem conhecer o trabalho da segurança. Isso aí vai ser, fazendo dessa forma, é fadado ao fracasso. E o que nós queremos é
programas de controle médico que realmente controle a situação dos trabalhadores, né? E as responsabilidades, né? Cabe ao empregador garantir a elaboração e implementação. Custear sem ônus para o empregado, porque muitas vezes manda fazer um exame médico ali, o trabalhador tem que pagar, e às vezes reembolsado, e às vezes nem isso acontece. Então, tem que comprovar e perguntar para o trabalhador se tem ônus, se ele pagou alguma coisa, né? E indicar, né? Isso cabe ao empregador, indicar dentre os médicos do SESMIT, do serviço especializado, se tiver, né, da empresa, o coordenador, né? Se tiver. Se não tiver médico na empresa, né, ele vai indicar, no caso da empresa desobrigada a manter um médico, ele vai contratar, né, de acordo com a NR4, deverá o empregador indicar o médico do trabalho, empregador não da empresa, para coordenar o PCMSO. E, inexistindo médico do trabalho, essa situação do interior, não tem médico do trabalho, isso aí já mudou bastante. Mas tinha situações de uma empresa lá no interior, bem distante, e discutindo essa situação do PCMSO, não tem médico. Mas tinha médico para tratar dos animais, então busca também para tratar dos humanos, né? Já isso foi fato mesmo. Não tinha médico, mas ele mandava buscar. Então, busque também para tratar dos humanos que vão desenvolver atividade, que estão cuidando do ambiente, cuidando da empresa, gerando lucros para o empregador. Então, vamos buscar o trabalhador. E tem casos aí onde as empresas são pequenas, tem aí as exceções da norma. Eu não botei a norma como um todo, não teria tempo para isso. Mas, assim, os casos que eu elenquei foram os mais que facilitam a compreensão. O resto faz a leitura e dá para a gente entender muito bem, né, da responsabilidade do empregador, e temos também a responsabilidade do médico coordenador. Isso é uma coisa interessante, que eu até botei todo em vermelho, porque tem que ler todo. O médico coordenador, ele realiza os exames médicos previstos, né, no 741, ou encarregar os mesmos, os exames, a profissional médico familiarizado. Você não pode, você como coordenador do programa de controle médico, você não pode indicar qualquer médico para fazer os exames. Ele tem que estar familiarizado para poder analisar a situação daquele trabalhador, analisar a contento, senão ele não vai fazer uma boa análise. Então, ele tem que estar familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem como com o ambiente, as condições de trabalho e riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da empresa a ser examinado. Então, essa situação, ela falha muito. Quando o médico passa para fazer os exames um outro profissional. E isso tem que ser, não é essa como é que se diz? Quando ele passa, ele tem que ser formal, né? E quando ele encarrega para outro profissional, ele tem que formalizar isso aí, né? Encarregar dos exames complementares previstos nos quadros de anexo, profissionais ou entidades, não precisa ser exatamente profissional, só um profissional, pode ser entidades capacitadas e qualificadas. Licença. Qualificados, não é qualquer pessoa. Quando você faz, é a responsabilidade com o resultado. Esse compromisso tem que haver. Nós não podemos fazer um trabalho sem estar comprometido com o resultado que isso vai dar. E o trabalhador, ele merece.
Ele é a riqueza do nosso país, nós trabalhamos, nós produzimos para a riqueza do nosso país, que está precisando tanto e tanto, né? E o 741, o programa deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos, admissional periódico de retorno ao trabalho, de mudança de função, né? Esse retorno ao trabalho, ele tem algumas situações, inclusive com relação à Covid, e o demissional, que tem alguns critérios de tempo, se já foi feito o periódico, o demissional, às vezes ele tem valor de demissional, e assim por diante. E desenvolvimento do PCMSO. Para cada exame médico realizado, previsto, o médico emitirá o atestado em 2 vias. E sempre orientar o trabalhador que guarde a sua via, onde ele assina e guarda. A cópia que fica na empresa, ela é assinada pelo trabalhador que recebeu a outra via. E do desenvolvimento. O ato deverá conter, no mínimo, ainda estamos tratando no 7.4, que trata do desenvolvimento, o nome completo, os riscos, a indicação de procedimentos, o nome do médico coordenador, quando houver, com o respectivo CRM. Né? Não é toda empresa que é obrigada a ter, tem algumas, como é que se diz? No PCMSO, nós temos algumas situações que excluem a empresa, que ela faz só o exame médico, mas isso são as exceções. Nós já vamos trabalhar com o geral. Então, o ASO deve conter, no mínimo, o atestado do trabalhador. Tem aqueles itens mínimos que nós precisamos ter. Né? Repetindo, o médico coordenador, definição de apto ou inapto, nome do médico encarregado do exame, forma de contato, e data e assinatura. Então, é simples, é só fazer um formulário, mas ser responsável, ser comprometido ao fazer um exame de um trabalhador. Porque tem exames que já vem totalmente preenchido, até vem o nome do trabalhador naquele formulário, até o xizinho ali é com a mesma caneta, com o mesmo formato de preenchimento. Tem que haver a conversa, o médico tem que ouvir o trabalhador, tem que ouvir as suas queixas, tem que estar atento, às vezes, até para situações de, não vou dizer que eu tenho esse problema, né? O médico tem que saber pegar essas situações, não é para não contratar, não é para demitir, é para cuidar. O PCMSO tem um caráter de prevenção. E do desenvolvimento ainda, os dados obtidos ficará sob responsabilidade, né? Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e exames complementares, ficará sob responsabilidade do médico coordenador do programa de controle médico. Os registros deverão ser mantidos por um período de 20 anos. E, terminado, se esse médico for trocado da empresa, todo este material passa para o próximo médico. Ele vai dar continuidade aos trabalhos, vai ver onde é que, se ele concorda ou se ele não concorda, fazer ajustes e tudo mais, mas ele vai passar essa documentação, os exames são feitos nos trabalhadores, essa documentação da empresa fica na empresa, não é do médico, tanto que ele repassa para o próximo, tá? Não é propriedade dele, não. E do desenvolvimento, né, do PCMSO, continuando, deverá obedecer a um planejamento que estejam previstos ações de saúde a serem executadas durante o ano, tem um relatório anual, ele faz um planejamento durante o ano, e ao final desses 12 meses, ele faz o relatório. Ele tem que fazer o relatório para ver o que foi que melhorou, olha, piorou aqui. É com base neste relatório que ele vai
replanejar, conversar com o pessoal da segurança e adotar novas medidas. É aí que ele vai avaliar todos os resultados, compilar neste relatório para que ele consiga planejar e melhorar o ambiente de trabalho. E o relatório, muito importante essa situação, deverá ser apresentado e discutido na CIPA, se tiver, naturalmente. Né? Porque durante o ano todo ele contactou com o pessoal da segurança, com os profissionais, mas a CIPA tem que saber o que está acontecendo no seu ambiente, né? No seu grupo de trabalho. Vamos conversar com a CIPA para ver como ela tem que estar ciente se tem algum adoecimento, o que vamos fazer, como vamos fazer. Tá? Ela precisa estar sabendo disso. E acho que cumpri quase que certinho o horário estabelecido pelo chefe. E uma situação que a gente não pode, né, deixar de falar, pelas vítimas da Covid, pelas famílias enlutadas, muitos trabalhadores que faleceram, enlutaram suas famílias, ou tiveram luto nas seus familiares, pelos que estão abalados psicologicamente, por todos que estão sofrendo, por nosso país tão sofrido. Então, nós temos que trabalhar, se envolver. Nós somos profissionais da área de segurança e saúde, nós somos profissionais preocupados com a saúde dos trabalhadores, com a saúde de suas famílias. Então, nós precisamos, por essas vítimas, não podemos ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. Todo mundo. E essa frase eu recebi ontem no WhatsApp de uma amiga, bem oportuna. Né? Eu abri ontem à noite e aí eu digo, oportuna para a situação. E sempre vamos refletir, vamos agradecer a Deus por tudo. Até pela Covid, fazer o quê? Ela está aí. Vamos tentar fazer o melhor para atingir menos pessoas, para que menos pessoas adoeçam. E fica o meu muito obrigada pela oportunidade. A voz falha, viu, nessa hora. Pela oportunidade de conversar, de refletir, de aprender um pouquinho mais. E espero ter ajudado. Vamos. Obrigada a todos. Obrigado, Edson. Obrigado aí pela exposição. Eu acho muito importante. É mais um item que eu vou colocar aqui para o próximo evento. Nós temos que fazer esse próximo evento, que é como a Edna falou, que são as repercussões da pandemia, tá? Porque todo mundo sabe que essa pandemia vai ter alguma repercussão não sobre o aspecto de saúde, como, por exemplo, o aumento do trabalho infantil. A gente sabe, já está tentando ver como é que a gente vai monitorar isso, e outras coisas mais, o trabalho escravo, coisa parecida. Mas nós temos uma coisa importante, são repercussões. Como é que a gente vai tratar essas repercussões dentro dos programas de gestão das empresas? Porque, como a Edna diz, ela está 1 ano ainda sofrendo as sequelas. E isso vai acontecer com todos os trabalhadores. Uns vão sentir, outros não. E como é que vamos falar aqui, os profissionais de saúde vão tratar dessa questão? Então, isso deve ser alvo de uma discussão também com os colegas médicos, com os colegas dos peritos da Previdência, tá? Porque eu acho o mais importante nesse momento agora é a gente se preparar justamente para o que vem, porque vamos rezar que essa vacinação acelere no país e que até o final do ano a gente já tenha mais ou menos uma situação mais ou menos controlada. Mas sobre o aspecto do trabalhador em si, no momento, a gente ainda está tateando muito. Então, eu acho importante a gente abrir mais esse espaço de discussão, tá? Ok, vamos abrir. Um momento, Cíntia, por favor, Jomar, um momentinho, por favor. Gostaria de pedir a Edna, por gentileza, que encerre o compartilhamento da tela,
Clica lá, Edna, novamente no botãozinho, por favor. Nos 3 pontinhos, é? Não, do lado do microfone, fica entre o microfone e o botão sair. Obrigada. Agora Já? está ok. Cíntia? Ok, Edna. Obrigada. Edna, muito obrigada pela exposição, parabéns por compartilhar aí toda a sua experiência com a gente. Agora a gente vai deixar aberto aqui, temos ainda um tempinho aí para perguntas, para debates. Se alguém quiser se manifestar, a palavra fica... É a oportunidade. Lembrando que é só levantar a mão que a gente passa a palavra. Tamires, acho que tem uma pessoa com a mão levantada. Sim. Não tá aparecendo a identificação, tá como Sereste Pará convidado. Mas pode falar, é só desativar o seu microfone. Bom dia, doutora Cíntia, demais participantes deste espetacular evento. Sereste Pará, na oportunidade, tem a seguinte pergunta formulada. Doutora Edna, dada a sua extensa competência e trajetória no mundo do trabalho, essa revisão do PCMSO nos remete a questionamentos 1000 têm chegado no Sereste Pará acerca de realização de inspeções no ambiente do trabalho do próprio serviço público estadual. E nós entendemos que o Sereste, por ser um órgão estadual, não poderia realizar inspeções sanitárias, por exemplo, no Tribunal de Contas do Estado, no Instituto Médico Legal, a menos que estejamos acompanhados dos auditores fiscais, ou seja, há um equívoco, há uma preocupação imensa na nossa cabeça de que a raposa não pode fiscalizar o galinheiro. Isso aí no dito popular. O que é que a senhora tem a nos remeter enquanto posicionamento legal dos serestes estaduais, no caso dos serestes regionais, que poderão também ser acionados para fiscalizar seus próprios parceiros, ou seja, os órgãos municipais sendo fiscalizados pelos serestes regionais que têm abrangência nos municípios e têm gestão municipal. Como é seu nome? Manuel Diniz, Sereste Estadual, Pará. Manuel, o que eu entendo sobre a atuação do Sereste, todos nós temos que fazer as coisas dentro dos nossos limites da instituição. Olha, o Sereste estadual pode, entendo que pode, muito bem, ir nesses ambientes onde são acionados, nessas instituições, e fazer um levantamento buscando dar ciência ao diretor, ao chefe maior ali daquela instituição, para que melhore os ambientes, porque nós todos somos trabalhadores. Nós não podemos, ser humano, trabalhador, ser exposto a certos riscos que podem ser eliminados ou controlados. Então, eu vejo que o Sereste, com seu conhecimento que tem, vai lá. Se ele tem condições de fazer um relatório,
que vai ajudar, se não for aceito pela instituição que você está falando, os exemplos que você elencou, se não for aceito pela chefia maior daquela instituição, se tiver situações graves, mas eu vejo que o diálogo, se vocês têm o conhecimento técnico, que podem colaborar e que têm a capacidade, todos nós, de diálogo, poderia contribuir para a melhoria e mostrar para eles que isso vai melhorar para as gerências dessas instituições. O que eu vejo é que tem quando se fala em melhoria de ambiente, a dificuldade de diálogo com as instituições, com as empresas, é um pouco dificultada, mas nós, profissionais, que vemos essas situações e que pode agravar a saúde dos trabalhadores, né, dos profissionais, a gente tem que acionar, fazer o relatório e mostrar, conversar e justificar por que está sendo feito aquilo. É a contribuição. Se não der certo, a gente pode procurar outras instituições, como a Superintendência do Trabalho, o Ministério Público, outras instituições que poderiam buscar também o diálogo, ou, se for o caso, ações, não só o diálogo, né, se não prosperar a situação, nós podemos também ter outras medidas cabíveis, dependendo da instituição que for buscada para colaborar na situação desses ambientes de instituições municipais, estaduais. Espero ter atendido. Tá, Manuel? Conseguiu entender? Inclusive, assim, né, complementando o debate, se eu puder fazer, apenas para complementar o debate, eu acho que essa via do diálogo, né, ela vem sendo uma das mais utilizadas por nós, né? O momento é difícil para todos, os empregadores, os trabalhadores e para a gente também que está buscando isso. Então, acho que o diálogo é sempre assim a primeira via que a gente deve buscar para tentar levar essa melhoria aí no meio ambiente de trabalho, né? E aí, quando não dá certo, a gente recorre aos outros órgãos, se for preciso, até a justiça. Mas acho que, no primeiro momento, o diálogo, acho que até o Sereste, dentro dessa proximidade até com os demais órgãos do Estado, pode sim e deve tentar ainda um diálogo inicial. Isso mesmo. Tem uma pessoa que também levantou a mão, de nome Aldineia Machado. Aldineia? Acerca dos trabalhadores estatutários. Estão me ouvindo? Sim, Aldineia, pode falar. Obrigada. Sou Aldineia Machado, sou chefe aqui da Vigilância da Unidade de Inspeção em Ambiente de Trabalho aqui do Sereste Amapá. Parabéns, viu, a palestrante, ouvi atentamente. Aqui eu ouvi também a fala do colega aqui do Sereste aí do Pará, e aí a gente aqui tem uma estrutura um pouco assim, talvez diferente de como eles fazem. Aqui nós fazemos, sim, inspeções no ambiente de trabalho, tanto do Estado, da qual nós somos, né, também, e a sua maioria são vinda do Ministério Público do Trabalho, do MPT, são ações, a gente faz as inspeções no local, nós nunca tivemos problemas, nós fazemos nos municípios também, quando vem um pedido, ou quando é acionado, ou quando tem alguma denúncia de algum trabalhador do seu ambiente de trabalho, do médico, nós organizamos a demanda, nós levamos um médico do trabalho, nós levamos um profissional naquela área que está sendo pedido por esse trabalhador, ou do fato que aconteceu. A gente se desloca até essa localidade, chamamos o Conselho Municipal de Saúde, chamamos as CISTs municipais para estar presente conosco, e a gente faz essa inspeção, o Sereste estadual faz o relatório, que é a nossa unidade que faz, e nós enviamos aos devidos a quem pediu,
e também justamente ao Ministério Público do Trabalho, a este, né, que não é mais Superintendência do Trabalho, e mandamos também para a comissão agora, né, no momento de pandemia, foi criada uma comissão dentro do Estado, que está vários setores, tanto da sociedade civil, que é o Conselho, e dos órgãos federais e estaduais. E a gente envia para lá. Nesse ano de 2020, nós fizemos em todas as empresas que são das redes de supermercados, farmácias, área do comércio, inclusive na área do comércio a gente percebeu a grande demanda, tanto de denúncia quanto de casos de Covid mesmo. E o que a gente fez? Nosso chefe, nosso gerente, né, que está presente aqui, o senhor Cláudio Silva, a gente sentou e organizou, junto com vários setores, uma recomendação, uma nota técnica à área do comércio. Essa nota técnica ficou pronta agora, em final de novembro, entre outubro e novembro. Ela já está publicada no site da SBS Amapá e ela foi entregue também à Federação do Comércio aqui da Amapá, FEComércio. E a cada empresa que nós vamos, doutora Edna, a cada empresa que nós vamos fazer inspeção, nós levamos essa recomendação junto, para que a empresa, além dela estar sendo autuada no sentido da fiscalização, ela também tome ciência das recomendações que foram feitas, junto com médicos, com o médico do trabalho, com tudo. E aí a gente fez agora recentemente em todas as unidades básicas da capital, foram 12 unidades, que não são todas, mas as maiores, que a gente percebeu que estavam tendo algum tipo de denúncia, que chegou algum trabalhador, porque nós temos também algo que faz a gente também ter acesso a essas informações de denúncia de trabalhadores. Nós temos o acolhimento, nós temos um atendimento à pessoa com deficiência, nós damos laudo médico à pessoa com deficiência, a inserção ao mercado de trabalho e a concurso público. Então, esse trabalhador, ele vai muito lá para saber e ele acaba passando também, a gente acaba sendo um ouvinte também e tendo acesso a várias informações do que acontece no Estado. Esse diálogo que ele vem para sentar, para entender o que é esse documento, né? O que a gente dá lá, ele também tem. E, inclusive, nós recebemos, esse ano, agora de 2020, bastante pessoas do Estado do Pará. A gente até disse que um número muito maior desse documento foi do Estado do Pará, por concurso público que teve. E aí a gente percebe que a gente brinca que a gente atravessou fronteiras. E em cima disso, a gente percebeu que a gente teve acesso a informações de todo o Estado, a gente acaba tendo e fazendo. Agora nós terminamos as 12 UBS, nós fizemos a HU, que é o Hospital Universitário, que é gerenciado pelo Estado, da qual nós somos. Nós fizemos as 2 UPA, que são as principais portas de entrada, tanto do Covid como de adoecimento nesse momento. Já fizemos o relatório e estamos encaminhando a todos os setores, federal e estadual, da qual a gente acha que a gente não tem problema. Aqui o Estado ele reconhece essa nossa liberdade. Eu falo, inclusive, do meu trabalho, assim, lá, e a gente está aqui para contribuir também e para aprender. Obrigada. Aí, Odneia, que bom, né? Que trabalho legal. Eu vejo assim que os bons exemplos é para a gente seguir, né? Não tem que estar inventando a roda todo dia. Já tem alguém com um modelo bacana de trabalho, vamos também verificar, analisar e tentar adaptar, né? E olha, você falou em supermercado, farmácia e das UPAs, né? Que condições os trabalhadores da saúde estão tendo, né? Quanto esse pessoal está sofrendo, né? É uma exigência terrível. E a gente, às vezes, olha para todos e esquece de olhar para o pessoal da saúde. Mas vamos mudar, nós vamos melhorar e também
temos que olhar para todos os trabalhadores, porque todos nós somos humanos e precisamos ter a nossa saúde preservada, independente do setor que estamos trabalhando. Mas vamos olhar para o pessoal da saúde e aproveitar, né, e dar nossos parabéns para esses profissionais que salvaram tantas vidas. A minha foi vários e vários. Ainda bem que meu filho é médico, não mora aqui em Belém, mas é médico, e o outro tem muitos amigos médicos que me ajudaram nesse momento difícil que eu passei. Doutora, só complementando, oi, Aldinei aqui, só complementando, realmente nós focamos nessa relação da saúde. E aqui na sala estão a maioria das nossas técnicas em enfermagem, eu estou vendo a Alba aqui, e a médica e a enfermeira. E a gente focou justamente a um pedido dos próprios funcionários do Sereste, das próprias técnicas que também estão nas unidades básicas, e a gente focou de outubro até agora, em abril, terminando o abril verde, que também se entrou na nossa estrutura, os profissionais da saúde. Esses profissionais que estão, porque nós percebemos que cuidaram foi o recurso todinho para dentro do centro Covid e esqueceram das UBS. A gente viu as UBS, os profissionais trabalhando, a maioria com seu recurso próprio, entendeu? Comprando os EPIs com recurso próprio. Isso assim, das visitas que a gente faz, a gente percebeu muito isso. E aí a gente focou nisso e a gente estava certo. A gente vai fazer o relatório e agora estará encaminhando, a partir de maio, só vai fazer os relatórios e encaminhar. Obrigada. Obrigada. Também ficam nossos parabéns pelo empenho e pela atenção. Dando a palavra ao seu Manuel do Sereste Pará, novamente, que ele levantou a mão. Quer falar novamente, seu Manuel? Eu peço que o senhor desative o mudo do seu microfone. O Estado do Pará, ele tem resistido às gestões anteriores com relação, a gente volta a essa discussão, de que o PCMSO não pode ser construído pelo médico do Sereste, nem por instituições parceiras. Há mais ou menos 10 anos atrás, um determinado secretário estadual de saúde, ele resolveu contratar 3 empresas, através de um processo licitatório, claro, para que este serviço fosse executado no âmbito das unidades de saúde, de serviços de saúde do Estado do Pará, entendendo-se SESPA, Secretaria Estadual de Saúde Pública do Pará. Como é que vocês veem isso? Manuel, eu entendo que não pode haver essa imposição. Tem que ser o médico do Sereste. Mas eu vejo que ele pode acompanhar. Era só aquele trabalho de diálogo, porque o pessoal do Sereste pode contribuir, e muito. E tem que verificar, inclusive, quem são esses médicos, quem foi contratado, tem experiência nessas situações, tudo isso tem que ser olhado. Então, eu vejo que o Sereste buscar também contribuir. Não pode impor que seja o médico do Sereste a fazer esse trabalho. Mas participar, essa busca é muito importante, pelo conhecimento, pela vivência. Isso aí iria melhorar, ajudar e muito nesse trabalho. Eu vejo dessa forma. Impor, não, eu vejo que não. Mas participar, senão perde a função, né? A gente tem que participar dos trabalhos, da melhoria dos trabalhadores, seja lá que nível for. Se você está ligado ao município, por que não está também participando desses trabalhos, contribuindo com o conhecimento? Vejo que deve. Perfeito.
Bom, gente, como tá esclarecer. tá um pouquinho avançada a hora, a gente só tem mais espaço para uma pergunta. Eu acredito que já tinha uma pessoa com a mão levantada, nós vamos encerrar nessa. Eu acho que é a Ilza que está com a mão levantada. É a Ilza ou... Nicolas. E tem também, acho que é a Aldineia. Alessandra, você pode verificar para mim que o meu computador aqui tá travando? Ilza está na vez, isso. Tá, ok. Se ela não se alongar muito, talvez dê para passar a palavra para o doutor Nicolas, dependendo do tempo que demandar, não sei. Caso vocês não consigam fazer as perguntas agora, é possível também colocar as ponderações no chat e depois a gente, se tiver tempo no final, a gente retoma alguma coisa, tá bom? Pode falar, Ilza. Bom dia, Ilza Celeste Amapá. Eu já fui contemplada aí na fala, posso passar para o Nicolas? Tá certo. Nicolas. Ok, bom dia, estão me ouvindo? Sim, sim. Ok, antes de mais nada, parabenizar a todos pelo evento. O evento está muito interessante. Gostei muito da apresentação da doutora Edna também. E dizer que nosso intuito estar aqui é exatamente para entender um pouco mais sobre essas inspeções, né? Eu havia conversado em outro momento com a doutora Cíntia, que para nós, o Sereste faz inspeções há muito tempo, em vários locais, e nós sabemos mais ou menos como tratar essa questão das inspeções. Mas não é o nosso métier como é o da superintendência regional. Os auditores são muito mais experientes que nós, né? Então a gente vem aqui como aprendizes mesmo, humildemente pedir a ajuda de vocês para saber conduzir melhor essas inspeções. Por quê? Nós não temos autoridade policial, autoridade sanitária, então às vezes vem o viés até do medo, da insegurança, né? Eu vou entrar numa empresa, uma grande empresa, com a cara e a coragem, digamos assim, para dizer, olha, eu vim aqui para olhar o teu ambiente de trabalho, como está o trabalho, como estão os trabalhadores e tal. E isso pode gerar algum desconforto ou insegurança que nós não sabemos lidar diretamente com isso. Eu concordo com a doutora Edna aqui, cada instituição tem a sua finalidade, né, tem a sua especificidade. E por isso nós temos um termo de cooperação técnica com o Ministério Público do Trabalho, né, que nós recentemente até trouxemos à tona novamente com a doutora Cíntia, porque nós queremos sempre trabalhar em cooperação. O ideal seria que sempre uma inspeção tivesse os parceiros juntos. Nós sabemos que nem sempre vai ser possível, mas seria o ideal, né? Mas, por exemplo, se eu for... Eu não entendo que as inspeções deveriam acontecer só por demanda, por exemplo, do Ministério Público, ou só porque houve um problema ali e acolá. Acredito que as inspeções devam acontecer para promover saúde, para prevenir acidentalidade, né, para que a gente possa, aí sim, ter uma finalidade muito mais nessa atuação e não só para corrigir possíveis erros. Então, eu só queria dizer que nós estamos aqui para aprender com vocês. E por isso essas perguntas acabam surgindo, viu, doutora? No sentido de a gente entender melhor como é que o Sereste pode, de fato, ter essa possibilidade de entrar nos ambientes de trabalho sem insegurança, sem medo, e se isso, para nós, é algo que vai se abrir. Nós temos um sonho, e aí eu vou terminar minha fala dizendo, temos um sonho de um dia o Sereste poder também ter autoridade policial, sanitária, de poder também autuar, por exemplo, empresas, seria talvez interessante nesse sentido. Mas nós não somos, hoje, um serviço só de medicina do trabalho, nós somos um serviço de saúde do trabalhador como um todo, temos vários profissionais de diversas áreas e queremos entender mais ou menos como funciona isso aí. Tá bom? Agradeço. Oi, Nicolas. Eu entendo o seguinte, que nunca uma instituição vai cobrir todas as situações que demandam de um ambiente de trabalho, de uma relação de trabalho. O trabalho conjunto é fundamental para um melhor resultado. Trabalho com as instituições. E sempre nós, unindo esforços, o resultado sempre é melhor. Nós temos aqui várias instituições, estamos aqui nesse trabalho, não é um só que está trabalhando, não. É um conjunto de instituições buscando
melhoria de um trabalho que precisa ser realizado. E outra coisa que você fala, isso é muito importante que se faça, a união, potencializar o esforço de cada instituição, que, juntando a outros, o resultado é maravilhoso. E é assim que nós podemos conseguir e crescer muito mais, e criar as demandas que cada uma instituição vai trabalhar e depois juntar novamente para ver os resultados. Isso se constrói com este diálogo que nós aqui do nosso Estado, precisamos ter mais. Nós precisamos crescer nesse aspecto, porque sozinho a gente não muda muita coisa em tempo que precisa ser menor. Nós já mudamos muita coisa. No Estado do Pará, eu botei lá, né, na data de 1984, que eu trabalho no Ministério do Trabalho e hoje no Ministério da Economia, e eu vejo muitas mudanças que nós conseguimos, mas não é sozinho. É em conjunto interno, né, ali na superintendência mesmo, internamente, a gente potencializando o esforço e com as outras instituições que nós temos aqui, olha, direto, Ministério Público, a gente é dia a dia, né? Sereste, temos que crescer mais. Aí eu vou dizer que nós precisamos melhorar. E o nosso trabalho, você fez um comentário que não é só por demanda, nós temos um planejamento de trabalho. Ontem até foi falado pelo chefe Jomar, né? Então, nós temos um planejamento de trabalho. E, às vezes, atropela e vem uma pandemia, vem uma coisa, vem outra, mas nós temos um planejamento que nós buscamos cumprir. Tá? E é isso, a forma planejada, trabalhar de forma planejada, organizada, o resultado é melhor. E a gente precisa se planejar mais como instituição, se juntar mais, discutir mais, porque o nosso Estado merece, o nosso país merece, nós merecemos. Obrigada, Edna. Gente, infelizmente a gente vai precisar fazer um intervalo. Eu peço para a Audineia e para o Sereste Pará, que estão com a mão levantada, colocarem no chat aqui os seus questionamentos, que se der tempo a gente faz uma retomada depois. Mas eu vou precisar fazer um intervalo de 5 minutos para a gente não atrasar tanto a próxima exposição. Tá ok? Desde já, obrigada a todos pela grande oportunidade. Muito bom. Obrigada, Cíntia, Jomar e demais que construíram este evento nessa oportunidade e num momento tão difícil. Obrigada. Tá certo, gente. 10h15 a gente está de volta, tá ok? 5 minutinhos. Vou correr ali também.